E temos aqui uma dúvida de genética enviada por e-mail pela aluna Emily, lá do Colégio Progresso Centro. Vamos dar uma olhadinha nesse problema apresentado por ela. Em certas quantidades de pimentas, o cruzamento de plantas puras. Essa expressão plantas puras tem um significado extremamente importante na genética. Isto aqui simplesmente quer dizer que nós estamos lidando com plantas homozigotas. Plantas homozigotas, ou seja, são plantas que apresentam dois genes exatamente iguais, sejam eles dominantes, recessivos, whatever, não importa. São dois genes absolutamente iguais. Em certas quantidades de pimentas, o cruzamento de plantas puras de frutos marrons com outras puras de frutos amarelos resulta em F1 100% de indivíduos com frutos vermelhos. Na F2, foram obtidas 182 plantas com frutos vermelhos, 59 com frutos marrons, 61 com frutos amarelos, e 20 com frutos verdes. Com base nesses dados, o que é correto concluirmos? Observe o seguinte, o que é que nós podemos enxergar na leitura desse problema? As quantidades, vamos anotar aqui, 182 plantas com frutos vermelhos, 59 plantas com frutos marrons, 61 plantas com frutos amarelos, 61 plantas com frutos amarelos e 20 plantas com frutos verdes. Notem que essas quantidades observadas poderiam facilmente se encaixar numa quantidade idealmente calculada assim: 20, 60, 60, 180. O que nos daria aqui uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Muito bem, quando você tem essa proporção 9 para 3 para 3 para 1, você está lidando, na verdade, com um caso de cruzamento entre dois indivíduos duplamente heterozigotos. Alguma coisa que genericamente poderíamos chamar de azão azinho, bezão bezinho, cruzando com azão azinho, bezão bezinho. É isso que está nos indicando. É isso que nós estamos enxergando. Agora, veja só. Quando você tem um cruzamento dessa maneira, com segregação independente, ou seja, caindo direitinho lá no caso da segunda lei de Mendel, você tem para 9, né, o resultado de proporção 9, o dominante com o dominante. Para proporção 3, um dominante para um duplo recessivo ou um duplo recessivo para um dominante. E, finalmente, para menor quantidade, de proporção 1, um duplo recessivo. Ora, o que o problema está nos mostrando é que esse azinho, azinho, bezinho, bezinho é uma planta de frutos verdes. Espero que você perceba isso. É uma planta de frutos verdes. Esse 3 poderia ser planta de frutos marrons e esse aqui poderia corresponder à planta de frutos amarelos. Tanto faz, não precisamos dizer, não há uma regra para dizer que este é marrom e este é amarelo, ou vice-versa. Tanto faz. Este aqui, planta marrom, este aqui, planta amarela, e finalmente aqui vai corresponder à planta de frutos vermelhos. Muito bem, então o que é correto nós concluirmos? Nós percebemos que um gene pertencente a um par de alelos
está influenciando o resultado de um outro gene pertencente a um outro par de alelos. Quando você tem a influência de um gene sobre outro do mesmo par, é o que nós chamamos de dominância, recessividade, codominância, o padrão, o básico da genética. Por exemplo, esse gene Azão aqui é dominante sobre esse gene Azinho. Ambos são alelos do mesmo par. Este gene Bzão aqui é dominante sobre esse gene Bzinho. Ambos também alelos do mesmo par. Agora, notem que aqui não é apenas isso. Para que uma planta seja verde, eu preciso que ambos os pares sejam homozigotos recessivos. Se um dos pares for dominante, aí nós já não temos mais uma coloração verde, e aí essa coloração vai ser marrom ou amarela, dependendo de qual dos pares apresenta gene dominante. Quando nós temos aqui os dois pares com genes dominantes, aí nem marrom nem amarelo, acaba saindo uma combinação completamente diferente, levando aí a plantas com frutos vermelhos. Esse tipo de comportamento genético recebe o nome de interação gênica. Interação gênica. Portanto, o que é correto concluirmos? É correto concluirmos que a herança da cor do fruto dessa planta obedece à segunda lei de Mendel e é um caso particular conhecido como interação gênica. Apenas umas pequenas correções aqui. Certamente, aqui não seria quantidades, mas sim qualidades. E normalmente esse tipo de problema aparece se referindo não a pimentas, mas a pimentões. Mas isto estou deixando claro que é normalmente, né? Não está completamente errado, porque costuma-se, inclusive, considerar o pimentão uma variedade de pimenta, claro, são plantas do mesmo grupo sistemático, mas aqui não quantidades e sim qualidades. Legal? Espero que tenha compreendido. Muito obrigado.